Olá a todos do time Pau na Boneca, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Ana Marta Moreira, eu sou médica gastroenterologista. Sou uma pessoa bem normal, exceto pelo meu interesse peculiar no intestino, no funcionamento do trato gastrointestinal. E justamente por causa desse interesse que eu fui convidada pela Rita para conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que está muito em voga, que é a correlação entre a microbiota intestinal e a doença depressiva, ou na verdade os sintomas neurológicos. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de passar alguns conceitos que eu acho importante, o próprio conceito da microbiota intestinal, que seriam as bactérias, na verdade não só bactérias, porque também tem fungos, vírus, que habitam de forma simbiótica dentro do nosso intestino. Não estamos apenas falando de uma coexistência pacífica em que um não causa dano ao outro. Na verdade, da mesma forma que as bactérias dependem da gente para viver, nós somos o receptáculo delas, nós também, de uma certa forma, dependemos dessas bactérias para viver. Tá? Um grande exemplo aí tá na teoria da mitocôndria, que mora, era uma bactéria que acabou virando simbionte, uma simbiose dentro das nossas células, e hoje sem mitocôndria não existe ser humano. As bactérias intestinais, elas são responsáveis por ajudar na nossa imunidade inata, também pela metabolização de determinados tipos de alimentos, e com isso elas ajudam na fermentação de carboidratos complexos, gerando ácidos graxos de cadeia curta, que são importantíssimos para a manutenção da nossa saúde, tanto intestinal quanto saúde geral. E também, hoje já se sabe, além das vitaminas que as bactérias ajudam na produção, como a K2, a vitamina B12. Então, além dessas vitaminas, desses ácidos graxos de cadeia curta, também tem um metabólito produzido por essas bactérias que são similares aos nossos neurotransmissores, aos precursores de neurotransmissores. Então, o que é a microbiota? A microbiota são um conjunto, desses micro-organismos que moram dentro do nosso intestino, na verdade, microbiota intestinal, mas elas estão em todo o nosso corpo. Temos uma microbiota oral, menos comum a gástrica, o nosso estômago ele não tem muitas bactérias, na verdade vai começar a haver essa colonização a partir do intestino delgado. No começo, menos a quantidade de bactéria menor, e chegando até o intestino grosso, cólon, onde nós temos a maior parte dessas bactérias. E então, a bactéria intestinal, a nossa microbiota intestinal, ela é estabelecida, quando nós nascemos, o bebê nasce, o intestino dele é estéril, e desde o processo do nascimento, do canal do parto, já começa a haver essa colonização. Então, até os 2 anos, nós temos aí a colonização definitiva, e ela vai ser variável, porém mais ou menos estável. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter aproximadamente as mesmas famílias, havendo mudanças só quando vamos atingindo extremos de idade. Porém, no dia a dia pode haver uma variação nessas bactérias, dependendo dos nossos hábitos em geral, do que nós comemos, se praticamos exercício físico, se nós dormimos bem. Então, vai havendo pequenas mudanças no decorrer do caminho, tá? Então, agora que vocês já sabem, o que são esses micro-organismos que moram dentro do nosso intestino, e eles são bons, não necessariamente eles são ruins, eles são bons, participam de vários processos fisiológicos. Também nós temos que entender que da mesma forma que nós temos uma microbiota boa, nós também temos um processo de
disbiose. O que seria disbiose? Seria uma alteração dessa microbiota boa, benéfica, para uma com um perfil que pode causar algum prejuízo ao nosso corpo, que pode diminuir a nossa imunidade, pode causar sintomas, por exemplo, uma disbiose com crescimento fúngico, uma candidíase, né? A candidíase ele é um indicativo de disbiose. Então, nós podemos ter as bactérias em equilíbrio e boas, né? Uma microbiota adequada, um estado de eubiose. Também podemos ter uma microbiota inadequada, que seria um processo de disbiose. É uma microbiota mais rica em bactérias possivelmente patogênicas. Então, esse é um conceito. E o conceito do brain-gut axis, né, que seria esse eixo intestino-cérebro. Na verdade, é o eixo cérebro-intestino, que é um eixo, não é existe uma comunicação direta, né, que é por meio do nervo vago, do sistema nervoso, mas a gente também tem a sinalização bioquímica, né, uma estrada, digamos assim, mais filosófica do que, uma estrada física. Então, nós temos o sistema nervoso central, né, fazendo parte do nosso cérebro, e do sistema nervoso central sai um nervo vago, que faz parte do sistema nervoso autônomo, e esse nervo vago inerva diretamente o nosso trato gastrointestinal. Então, nós temos essa via física, que é visível e bem conhecida, e que tanto você recebe sinalização encefálica para o intestino, como também você pode fazer uma sinalização do intestino para o cérebro, por meio do nervo vago também. Embora o maior caminho de deságue seja cérebro-intestino, também pode haver o caminho intestino-cérebro. Outra situação, né, nós temos que saber que o intestino ele se conecta com o cérebro por meio de liberações neuroendócrinas. Então, nós temos são produzidos hormônios no trato gastrointestinal que se comunicam com o nosso cérebro, assim como são produzidos hormônios encefálicos que comunicam diretamente com o nosso cérebro. Tá? Outra via, né, outra via também seria neuroimune. Nós temos uma via imunológica por meio de liberação de algumas catecolaminas, como por exemplo a histamina. E a histamina ela pode vir naturalmente presente nos alimentos, como também ser liberada por meio de reações no processo digestivo. E essa histamina ela também pode ter uma comunicação com o nosso cérebro, inclusive irritativa, né? Então, nós temos aí essa comunicação encéfalo-intestino por meio do sistema nervoso autônomo, por meio de liberações neuroendócrinas e também por meio do sistema neuroimune, tá? E por esses três tipos de comunicação, o cérebro se comunica com o intestino e o intestino se comunica com o nosso cérebro. Tudo bem? Deu para entender até aí? Essa noção de que a microbiota intestinal poderia estar responsável por reações de humor, começou em 2004, quando eles fizeram uma pesquisa com ratos estéreis, com trato gastrointestinal estéril, e eles viam que havia uma resposta exagerada ao estresse, né, uma resposta controlada pelo eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, hipotálamo pituitária adrenal, na verdade, e eles viram que esses ratos eles eram mais propensos a ter respostas exageradas ao estresse. Foi aí que começou-se a pesquisar se
a alteração de microbiota estaria relacionada a alterações de comportamento. A maioria dos modelos que nós temos de pesquisa são modelos animais. Nós temos dois tipos de modelos animais e também os modelos de funcionamento. Então, hoje, nós não temos como extrapolar de forma clínica ainda, no sentido assim, se a bactéria X que é responsável por tal comportamento, então vamos tratar a bactéria X. Ainda não temos esse nível de especificidade no tratamento, tá, gente? Ainda não. Eu imagino que vai ser o futuro. Porém, o que nós sabemos é que esse processo, por exemplo, fizeram pesquisas com ratos mostrando que determinados tipos de comportamentos arriscados estavam associados a determinados tipos de microbiota, tá? Então, e até a preferência de determinados tipos de alimento estavam relacionados a preferências de microbiota de se alimentar desse determinado alimento. Então, isso é assim, uma coisa fantástica, tá? Que a gente começa a ver que às vezes nós não... algumas saem do eixo, né? Algumas situações saem do eixo e nós não somos só os culpados, né? Tem a microbiota intestinal que tem uma parcela aí de atuação. Com relação à depressão, né? Hoje já se sabe que a microbiota intestinal ela produz não só neurotransmissores, como também é responsável pela produção de precursores de neurotransmissores. E com certeza vocês já ouviram falar da serotonina, né? A maioria das pessoas, 80% da serotonina ela é produzida no intestino. E realmente, né, 80% dessa serotonina ela é produzida no intestino, porém para uso do próprio intestino. E a serotonina, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, não é a serotonina produzida pelo intestino que vai atuar diretamente no nosso cérebro, tá? São alguns precursores produzidos pela microbiota, como e também, né, moléculas neuroativas, como a acetilcolina, as catecolaminas, como eu falei da histamina, né? E alguns precursores da serotonina. E não é que eles atuam diretamente no cérebro. A serotonina produzida no intestino vai cair na corrente sanguínea, vai passar pela barreira hematoencefálica e vai entrar no cérebro. Não. Porém, ocorre a sinalização por meio do nervo vago e essa sinalização ela vai subir e vai dar uma resposta encefálica. Tá? Então, algumas pessoas elas falam disso, de que que a serotonina produzida no intestino não passa para o cérebro, e realmente vocês vão dizer não passa. A serotonina produzida no intestino é para uso no próprio intestino, ela não passa para o cérebro. Entretanto, os precursores passam, e não só os precursores, como as respostas, né? As sinalizações, essas moléculas ativam o nervo vago e transmitem uma informação do intestino para o cérebro. Não é a molécula produzida necessariamente lá que vai pela corrente sanguínea atuar no cérebro, mas ela estimula uma resposta por meio do nervo, e essa resposta sobe até o cérebro, tá? E uma coisa muito, muito, muito importante é que a microbiota intestinal, quando ela está em estado de disbiose, ela aumenta a produção de, por exemplo, histamina, né? Diminui o processo de degradação de histamina, e esse excesso de histamina está relacionado à inflamação neurológica. Inclusive, em casos graves, por exemplo, de autismo, é uma das coisas a serem tratadas, essa resposta exacerbada da histamina. Outra coisa também é o próprio LPS, né, que é um fragmento da bactéria gram-negativa.
ele causa uma endotoxemia, uma resposta inflamatória crônica, aquela resposta inflamatória silenciosa, em forma de brasa, não é um fogo como um pus, né, como um apêndice supurado, mas é uma resposta inflamatória crônica, silenciosa, e essa resposta inflamatória crônica e silenciosa, ela se reflete no estado de inflamação neurológica. Então, a gente sabe que, além de ser responsável pela produção de precursores, neurotransmissores, a bactéria intestinal, ela também pode estar relacionada a essa resposta inflamatória, que pode levar a uma inflamação cerebral. Então, a gente já viu aí vários meios, várias formas em que o cérebro e o intestino se conversam, né? E por meio da qual essa conversa é mediada, e essa mediação dessa conversa tem como centro também as bactérias e os metabólitos das bactérias. Tá bom, gente? É um assunto muito complexo, é um assunto muito extenso, né? Isso aí não chega a ser apenas um resumo de um resumo, para poder situar, né, os termos mais importantes. E quando, né, na medida que for surgindo dúvidas, a Rita pode me passar e a gente fazer uma coisa mais direcionada, né, a neurotransmissores e tudo isso. Muito obrigada por terem escutado até aqui e um grande abraço. Eu fico muito feliz em ver gente buscando conhecer mais sobre a saúde, né? E a saúde do ser humano, ela é integral, né? Ela faz parte do corpo, faz parte a alma, faz parte o espírito, e é um processo único, nessa jornada é um processo único, e realmente está tudo interligado. Então foi um prazer estar conversando aqui com vocês. Até mais.